É fechar o caixão e beijar a viúva, como dizia Silvio Luiz. Flamengo 2-0 no Corinthians, primeiro jogo da quartas de finais da Libertadores da América, jogo de ida. O Corinthians até começou bem o primeiro tempo. Até os 20 minutos, jogou o fino do futebol, criou oportunidades. O Mosquito incomodou muito a defesa do Flamengo e fez o gol, o Santos fazer algumas intervenções bem importantes. Mas com o decorrer dos minutos, o tempo foi passando, o Flamengo foi se ajeitando, foram dando espaço pro Arrascaeta e dar espaço pra Fera, pro uruguaio, cara, é um suicídio. É pedir pra tomar gol. E não demorou muito, o Flamengo começou a criar grandes oportunidades. O Arrascaeta começou a servir o Gabigol, começou a servir o Pedro e as chances foram aparecendo. O Pedro carimbou a trave num lance onde ele quase marcou um golaço, foi invadido a área, chutou e assim acabou acertando a trave, mas o juizão, o bandeirinha já havia marcado o impedimento. E não demorou muito, aí apareceu ele, a Fera. Soltaram a Fera na Neoquímica Arena e o Arrascaeta marcou um golaço. Mas golaço com G maiúsculo. Só que aí o torcedor do Corinthians começou a pedir, e o time do Corinthians começou a pedir mão do João Gomes. Foi mão? Foi mão, mas só que foi aquela mão involuntária. Ele não atrapalhou, ele não teve atenção, e se ele marcasse o gol, aí sim o juiz deveria anular o gol, mas como a jogada seguiu com a Arrascaeta e ele acertou um chute, um pombo sem asas, assim, ó, venceu o goleiro Cássio, e olha que é difícil de vencer o gigante, mas ele acertou o ângulo, marcou um golaço que com certeza foi um dos gols mais bonitos dessa edição da Libertadores da América. E cá entre nós, seria assim, ó, seria muito injusto, não se anula um golaço daqueles, cara, porque foi uma bucha. 1-0 para o Flamengo, assim eles foram para o intervalo, e como eu disse, no nosso intervalo do jogo, um boi passou, e se desse mais espaço para o Arrascaeta e para o time do Flamengo dominar o meio de campo, fazer as jogadas, triangulações ali, a boiada ia passar pela cerca. Não passou uma boiada, mas passou mais um boi. Gabigol, no comecinho do jogo, do segundo tempo, marcou 2-0 para o Flamengo, dando números finais. Com isso agora, o Flamengo, como diz o Theo José, subiu umas 15 casinhas para rumo à semifinal, ou seja, ele já daquele daqueles joguinhos que a gente joga, né, do dado, a gente avança 15 casinhas. O Corinthians, podemos dizer que recuou algumas casinhas, o Flamengo avançou umas 10 casas, já está pertinho da semifinal, está quase lá. Porque 2-0 agora, pro Corinthians reverter no Maracanã, vai ser difícil. Como eu disse à tarde, se o Corinthians vencesse por 2-0, estaria praticamente já classificado. Só que foi ao contrário, foi o Flamengo que venceu por 2-0. Então, acho que está mais do que classificado. A coruja já está pelada, o caixão, agora é só fechar o caixão e beijar a viúva, e o Flamengo está na semifinal para encarar aí o Vélez talvez na semifinal dessa Libertadores da América. É o Flamengo dando passos largos para mais uma final de Libertadores da América. Será que veio o tri desse em 2022? Vamos saber mais adiante. Acho que o Corinthians para pelas quartas de finais. Faltou um pouquinho mais de vontade aos jogadores do Corinthians hoje. A torcida jogou, empurrou o time do início ao fim, mas o time dentro de campo não correspondeu ao entusiasmo e à paixão enlouquecente do torcedor, que jogou, foi um jogador fundamental, mas o time não colaborou hoje. Falei para espaço Dil Acosta, se você quer uma massagem gostosa, ficar bem relaxado para encarar o final de semana que está chegando, sem passar por estresse, marque uma agenda com a Dil Acosta pelo número do telefone que aparece na descrição desse vídeo. Então, vai até ali, liga lá e marca o seu horário com a Dil, que você vai ver que você vai receber uma massagem bem gostosa, bem relaxante, e o estresse vai ficar lá no passado. Você não vai ficar que nem torcedor do Corinthians estressado com a derrota de hoje. Você vai ficar muito bem porque a Dil vai cuidar de você. Flamengo, rumo à semifinal da Libertadores da América. Amanhã tem Palmeiras e Galo. Que jogaço!